Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kátia e hoje a gente vai conversar um pouquinho, tá? A gente vai falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. A gente vai conversando. Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Não tem problema não, tá bom? Então vamos lá. Lá no capítulo 6 fala assim, ó: o jugo leve. Vinde a mim, todos que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Está lá em Mateus 11, versículo 28 a 30. Todos nós já conhecemos essa passagem, né? Então hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre ela, tá bom? Tá meio ruim, né? Luiz, tá meio ruim, né, o microfone? Tá meio estranho, tá? Então tá. Todos os sofrimentos, misérias, todas as decepções, todas as dores físicas, perda de seres amados, se encontram a consolação aonde? Na fé no futuro, né? Quando Jesus falava assim, ó, bem-aventurados os aflitos, o que ele estava querendo dizer? Que todos que sofrem vão ter sua recompensa no futuro. Então, o que acontece? Se a gente não tiver fé no que Jesus está falando, dificilmente a gente vai ter um consolo, né? Aquelas pessoas que não acreditam, que não têm fé, que não acreditam nas bem-aventuranças, não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus, elas têm uma dificuldade maior, porque toda vez que passa por um sofrimento, por uma dor, ela não entende o que está acontecendo. Ela se acha injustiçada, né? Porque o que o ser humano faz? Ele sempre se compara com o outro. Vocês já repararam? Né? É uma mania que o ser humano tem. Então, muitas vezes a pessoa está sofrendo, aí ela se compara com aquele que não está sofrendo. Só que Jesus falava o seguinte: vem comigo, que o meu jugo é leve. O que ele está dizendo? Se você acreditar nele, o fardo vai ficar mais suave, não é? Então pensa comigo, quando você passa por uma dificuldade, você passa por uma dor, seja ela qual for, uma doença, né? Uma perda de um ente querido, né? Isso, tem que tomar remédio, né? Muitas dores, às vezes você passa por dor física também, né? Todo tipo de sofrimento. Se você se consola nas palavras de Jesus, a vida fica mais fácil. Quando a gente está muito angustiado, você nem tirar, você tem que fazer. A nossa irmã também falou ali a mesma coisa. Também pode ser uma angústia, uma coisa forte, né? É nesse momento que a gente precisa lembrar dos ensinamentos de Jesus, né? Porque assim, uma angústia, uma depressão, né? Uma tristeza muito grande, porque às vezes a gente está sofrendo, mas só a gente sabe que está sofrendo, né? Porque às vezes você não está com uma dor física aparente. Às vezes a pessoa te olha e fala assim, nossa, como ela está bem. Qual é o nome da senhora? Tereza? Aí olha pra ela, tá bonita, né? Tá ótima, não parece que tá com nada, mas só ela sabe, né? Só a gente sabe o que passa ali no nosso pensamento, no nosso coração. Porque quando é uma doença, uma dor física, tá todo mundo olhando. Mas quando não, só a gente sabe. Então é nesse momento que a gente precisa lembrar de Jesus. Precisa. Acontece.
acontece depois de uma dor muito grande, uma decepção muito grande, uma perda muito grande. É nessa hora que a gente é provado, né, gente? Porque a gente está aqui nesse mundo, é um mundo de quê? De provas e expiações. Mas Jesus veio nos mostrar o quê? Que ele é temporário. Que todo sofrimento que a gente passa aqui, ele não é eterno. Ele é temporário. Por isso, a gente precisa aprender e acreditar no que ele falou. Porque olha só, às vezes a gente pensa que só indo na igreja, na casa espírita, ou aqui no caso, né, de vocês virem aqui assistir a palestra, tá tudo ok. Mas não tá, né? Porque só tá de corpo físico não vale nada. Você tem que estar de corpo e alma. Você tem que estar aqui por inteiro. Quantas vezes as pessoas vão na igreja, vão assistir uma palestra, aí fica ali, já fica olhando o relógio. Eu tenho que ir embora. Eu tenho outras coisas para fazer, né? Ou então tem aqueles que vão para fazer barganha. Eu vou na igreja, vou no centro, mas eu vou conseguir tal coisa. Não tem gente assim? Eu vou porque eu quero comprar um carro novo, uma casa nova, eu preciso de não sei do que, quer fazer a barganha com Deus. Aí acredita que as coisas funcionam assim. Só que não funciona assim, né? O que acontece? Eu preciso receber a mensagem do Cristo, entender a mensagem dele e praticar. Se eu não praticar, não vale nada. Não, porque não vai me dar paz de espírito, não vai me dar consolo. Ele está prometendo aqui, que o fardo com ele é mais leve. Mas o fardo só vai ficar mais leve se eu entender e praticar. Eu sei, por exemplo, que eu preciso amar o meu próximo, respeitar o meu próximo. Se eu trato as pessoas de qualquer jeito, machuco as pessoas, não adianta eu falar que eu acredito em Jesus se eu faço o contrário. Não é isso? E a gente percebe o quê? Quando eu realmente entendo a palavra de Jesus e começo a praticar, começa uma transformação na minha vida. Eu começo a me sentir uma pessoa melhor. Então, o maior beneficiado é quem? Eu mesmo. Não é? Então, cada um, no seu esforço, consegue receber também a recompensa. Né? Então, vamos pensar aqui junto. Quando Jesus fala assim, que bem-aventurados aqueles que sofrem, né? Que com ele o jugo dele é mais leve. Eu preciso estar aqui no propósito de entender e de ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu necessito. A gente vai entender aqui mais por quê. Jesus nos convida para irmos até ele. Olha que interessante, porque ele sempre está conosco. Vocês sabiam que Jesus sempre está conosco? Basta a gente procurá-lo através das nossas preces, dos nossos pensamentos, porque ele está sempre conosco. Então, nesses momentos de angústias, nesses momentos de dor, peça por ele, clame por ele, que ele vai estar com você. Isso com certeza. Mas muitas vezes a gente enfraquece, a gente esquece, a gente vai por outros caminhos, a gente deixa que as coisas materiais tomem conta dos nossos pensamentos. Mas se a gente tiver em pensamento com Jesus, ele sempre estará conosco. Nesse momento a gente tem que pensar também o seguinte: ora, se Jesus está comigo, qual o esforço que eu estou fazendo para estar com ele? Fica uma reflexão aqui pra gente, né? Eu estou me esforçando para estar com Jesus? Isso é individual, viu, gente? É uma leitura de cada um.
esse convite que ele nos faz, e a gente aceitando, a gente tem que se esforçar. Continuando, no capítulo 6, o próximo item fala o seguinte: o Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos ensinei. João, capítulo 14, versículo 15 e 17 a 20. Então vamos lá, gente. Jesus promete o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece. Por quê? Porque ainda não estava maduro o suficiente. Vocês lembram como é que Jesus falava? Como é que está na Bíblia? Jesus falava por parábolas. Por quê? Porque as pessoas ainda não entendiam a mensagem dele. Para que fosse mais ou menos entendido, ele falava por parábola. Então o que acontece? Muita coisa não ficou clara. E próprio Jesus já sabia que no futuro as palavras dele seriam distorcidas. E isso aconteceu? Aconteceu, Olha só, se vocês repararem, quantas religiões existem em nome de Jesus? Alguém consegue contar? Não dá para contar, Porque tem muitas religiões em nome de Jesus. Pensa, em nome de Jesus existe uma tal de guerra santa. Tem pessoas que entram em guerra, em nome de Deus, em nome de Jesus. Olha que ponto a gente chegou. Existem muitas religiões também que deturpam os ensinamentos. Então Jesus já sabia que isso ia acontecer. Então ele disse o quê? Que no futuro ele mandaria o Espírito de verdade para ficar conosco. Ora, quando a gente estuda, a doutrina espírita vem nos mostrar que o Espírito de verdade nada mais é que uma falange de espíritos evoluídos que vem nos trazer esclarecimento. E o Espiritismo vem nos esclarecer todos os ensinamentos de Jesus, inclusive nos mostrar como funcionam as bem-aventuranças. Porque olha bem, se a gente não acreditar na vida espiritual, faz sentido só sofrer e depois morrer? Fala aí pra mim, faz sentido? Sofre a vida toda, morreu, acabou. E aí? Valeu de alguma coisa? Não, gente. A vida espiritual tem que existir. Se Deus é justo e misericordioso, a vida espiritual é um fato. Se eu sofro hoje, é porque eu vou, com certeza, receber no futuro as dádivas desse sofrimento. Eu vou amadurecer, vou ser uma pessoa melhor, No futuro eu vou ser mais feliz. Uma vida só não dá para eu aprender tudo, saber tudo, sofrer tudo e ser feliz. Dá? Não dá, porque a vida passa muito rápido. Quando a gente, acorda, já tá no finalzinho, é ou não é? Não é? Rapidinho passa. Então, o Espiritismo vem nos mostrar o quê? Que as bem-aventuranças têm sentido. Ora, se eu sofro hoje, amanhã eu vou ser feliz. E isso não cabe numa vida só. Por isso que uma das premissas básicas do Espiritismo é a reencarnação. Sem a reencarnação não existe justiça divina. Se eu acredito em Deus,
Deus é bom e justo, então existe justiça divina. E a justiça divina só é explicada com a vida futura e com a reencarnação, porque uma única vida não é possível eu ter todas as experiências necessárias e evoluir o tanto que eu preciso. O Espiritismo vem com o Espírito de Verdade explicar isso pra gente. Que o Espiritismo é o quê? O cristianismo redivivo. O que é o cristianismo redivivo? É o cristianismo em sua origem, sem dogma, sem preconceito, sem alegorias, né? Sem nenhum sofisma. Vem explicar o quê? Que a palavra de Jesus nos leva à felicidade. O Espiritismo nos traz essa revelação, que Ele é o Consolador prometido. A partir do momento que Ele traz luz aos ensinamentos de Jesus, Ele vem cumprir com essa promessa de ser o Consolador prometido. Então, quando a gente estuda, quando a gente compreende um pouco mais, a gente entende que a terceira revelação é o Espiritismo. E que Deus, na sua infinita misericórdia, sempre nos ampara. Olha que coisa linda, gente. A gente estava aqui em trevas, Deus mandou Jesus, né? O espírito mais evoluído que já pisou aqui na terra. Nos mostrou todos os ensinamentos, nos mostrou qual o caminho que a gente tinha que seguir. Isso há mais de 2000 anos atrás, não foi? E a gente aprendeu? A gente não aprendeu, olha. Aí o que Deus faz? Manda o Consolador prometido para falar, agora vocês vão aprender. E isso já tem um tempinho, né? Porque a codificação é lá de 1800 e tanto, né? E a gente está aqui ralando, tentando aprender, né? Mas eu tenho certeza que todos nós aqui estamos nesse propósito, né? De sermos pessoas melhores, de aprender um pouquinho a cada dia, porque é um esforço, né? Uma coisa que a gente precisa lembrar também, que eu queria muito falar para vocês, é o seguinte: para eu acreditar nos ensinamentos de Jesus, eu preciso me esforçar, eu preciso ter fé. Quem aqui tem fé? Bora, gente, quem tem fé aqui? Tem fé? Gostei de ver. Muito bem. E a fé é uma coisa poderosa. A fé, ela pode tirar a gente lá do fundo do poço. Mas tem um segredo que eu vou contar para vocês hoje. A fé, gente, ela não é só acreditar em Jesus e em Deus. A fé, ela precisa confiar. Porque acreditar é muito pouco. Vou dar um exemplo para vocês. Você marca uma cirurgia com um médico que você acha que é bom, que é ótimo. Você acredita que ele é bom, que ele é ótimo. Mas ele pode ser um médico ruim, você não sabe. Entenderam? Ao passo que, se você já conhece o médico, já operou com ele outras vezes, outras pessoas também operaram, ele tem boas referências, você conhece, você confia nele. Entenderam a diferença? É muito diferente entre acreditar e confiar. Por isso que muita gente fala assim, ó, eu tinha fé e agora eu não tenho mais, porque não era fé, era só uma crença, né? A fé verdadeira, ela confia. Então, para eu confiar em Jesus e nos ensinamentos dele, eu preciso me esforçar, eu preciso criar um relacionamento íntimo com Jesus. E como é que eu crio um relacionamento íntimo com Jesus? A gente estava falando no início, né? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que chamar ele para mim, porque ele está comigo. E é um hábito, eu preciso chamar ele sempre. Não é só no momento da dor, não é só no momento do sofrimento. Eu tenho que chamar Jesus sempre. Eu estou ali feliz, aconteceu uma coisa boa. Jesus, obrigada. Jesus, agradeço. Jesus, que bênção.
deu um perrengue, Jesus, todo momento Jesus, você consegue criar um relacionamento com Ele. E no momento que você recebe sempre aquele conforto, você tem confiança. Perceberam como é a dinâmica da coisa? É assim que funciona. Mas só que a gente tem que fazer o nosso esforço. Não é de graça. Gente, nada é de graça. Todo esforço vai ter uma recompensa, mas a gente tem que tomar o primeiro passo, né? O primeiro passo no relacionamento íntimo com Deus, com Jesus. O primeiro passo para eu ser uma pessoa melhor. O primeiro passo para entender a mensagem. Então percebe que a gente tem que fazer a nossa parte. Lembra que a gente até conversou que tem aquela passagem, bate na porta que ela vai se abrir, né? Tem que bater. Eu tenho que fazer meu esforço, né? Então aqui pra gente já ir caminhando pro nosso finalzinho, vou deixar com vocês aqui o outro trecho do capítulo 6. A doutrina dos espíritos. O espiritismo revela o objetivo da dor, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São as purificações que asseguram a felicidade nas existências humanas. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Então vamos lá, gente. O Espiritismo mostra o que pra gente? Que eu não sofro, nunca sofro injustamente. Que tudo tem uma razão de ser. Gente, não é mais fácil viver assim, com esse consolo? De que eu não sou uma pessoa injustiçada? Que se eu estou passando por uma dor hoje, um sofrimento hoje, existe um porquê? Que Deus é bom e justo e que nunca Ele comete uma injustiça? É só a gente pensar um pouquinho. Quem é pai, quem é mãe, quem é tio, quem tem uma pessoa que gosta muito vai saber. Eu nunca quero o mal de uma pessoa que eu amo, não é? Nunca, eu só quero o bem dessa pessoa. Sempre. Um filho, eu quero o mal de um filho? Nunca, por mais que ele erre. Nós que somos imperfeitos, nós pensamos assim. Imagina Deus. Consegue imaginar? Se eu que sou imperfeito, eu só quero coisas boas para os meus filhos. Deus da mesma forma. Então, ninguém sofre injustamente. Ninguém passa por aquilo que não deve passar. E o melhor, ninguém passa por aquilo que não consegue aguentar. Toda dor e sofrimento que a gente passa, a gente vai dar conta. A gente vai chegar lá no final. Agora, como a gente vai chegar depende unicamente da nossa forma de encarar o sofrimento e da forma que eu aceito a mensagem de Jesus para eu chegar lá do outro lado melhor e mais forte. Para que eu não repita a lição. Uma coisa também muito importante que a gente precisa lembrar. Eu passo pelo sofrimento, mas eu tenho que aprender com ele. Se não é necessário eu repetir a lição. Como criança na escola. A gente está aqui para passar as dificuldades e evoluir, passar e evoluir, passar e evoluir. Se eu não conseguir passar, eu tenho que repetir. Por isso a importância de estar pegadinho ali na mão de Jesus, para eu conseguir passar da melhor forma possível. Continuando, o Espiritismo ele nos responde muitas questões que a gente sempre questiona. Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que é a verdadeira felicidade? O Espiritismo nos responde, né? Todos nós somos espíritos eternos. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Estamos aqui há milênios. Estamos aqui para evoluir, para sermos pessoas melhores.
Jesus nos disse várias vezes: há várias moradas na casa do meu Pai. O que ele está dizendo? Que existem muitos e muitos outros mundos, que de acordo com a nossa evolução a gente vai chegar lá, né? E o PC está ali já me apressando. Para finalizar, eu queria deixar o seguinte para vocês. No Espiritismo, ele tem uma coisa muito importante, que é como um lema para todos que acreditam. Reconhece-se o verdadeiro espírita, que a gente pode dizer o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz para ser melhor a cada dia. Isso a gente tem que ter como uma meta na nossa vida. Eu preciso melhorar cada dia. Todo dia um pouquinho. Pode ser um pedacinho hoje, outro pedacinho amanhã, mas eu preciso ser melhor. Faça uma análise do que você precisa melhorar hoje e tenta ser um pouquinho melhor amanhã, depois de amanhã, ano que vem. Porque esse é o caminho da plenitude, né? Assim como Jesus nos ensinou. Então era a mensagem que eu tinha para vocês. É uma alegria estar sempre aqui, tá? E eu desejo para vocês assim um domingo maravilhoso. Que Deus nos ilumine, né? Nos fortaleça a cada dia. Muita paz, tudo de bom. Muito obrigada. É? É? Fazer a prece? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, né? Pedir a Deus nesse momento que nos ilumine, que nos fortaleça. Senhor Deus, Pai amado, Mestre Jesus, amigos espirituais que nos assistem, nós agradecemos. Nós agradecemos esse momento de amor, de luz, de troca. Agradecemos pela presença de cada um aqui presente. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos em nossas vidas. Nós pedimos nesse momento, Senhor, a limpeza espiritual de todos aqui presentes, que todo e qualquer fluido negativo possa ser afastado e que todos aqui possam receber, Senhor, luz, fortalecimento, saúde e um pouco mais, Senhor, de fé, para que sua jornada fique mais leve, mais suave. Nós agradecemos esse lindo dia, esse lindo sol que nos ilumina, que nos fortalece. Obrigada, Senhor Deus, por todas as bênçãos, todas as dádivas em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Pai Nosso, então vamos fazer o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém, amém.